Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. O Trilhando a História continua a aventura de trazer vocês para a região de Costa Marques, agora atrás das ruínas do antigo Forte Conceição, Forte Bragança. Segue com a gente essa trilha, segue com a gente essa história. Trilhando a História. Estamos aqui às margens do rio Guaporé, tentando encontrar as ruínas da base da antiga fortaleza que antecede o Real Forte Príncipe Tabeira, o Forte Conceição ou Forte de Bragança, que sofreu uma grande inundação em meados de 1761. Então essa estrutura, que era uma fortaleza de pedras em forma de pentágono, foi destruída pelas forças da natureza. Ela começa como Forte Conceição, depois que a figura de Antônio Rolim de Moura, entre 1760 a 62, expulsa os espanhóis à margem direita do Guaporé da antiga missão de Santa Rosa. Então o que hoje nós temos aqui, devido à inundação desse espaço, essa muralha, ela desmoronou. Se vocês olharem um pouquinho para lá, vocês vão ver o canal que existia, um porto de canoas, dos batelões que atracavam aqui na lateral do forte, para ter uma ideia da altura e da dimensão dessa fortaleza em forma de pentágono. Era muito comum essas fortalezas serem construídas nesse modelo, nesse design, no período colonial. Então você tem a construção dessa fortaleza, a criação de uma guarda especial de soldados que vem de Vila Bela da Santíssima Trindade, capital do Mato Grosso, e ao mesmo tempo também uma estrada que será construída para ter um deslocamento além do fluvial para a região da capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Haja vista que essa região de Rondônia Costa Marques era Mato Grosso no passado. E hoje a gente está aqui mostrando para vocês o que resta dessas ruínas dessa antiga fortaleza. Vamos tentar mostrar o paredão, que fica de frente ao rio Guaporé, esse rio maravilhoso, que aí, claro, faz parte dessas estradas da Amazônia e não é diferente aqui em Rondônia. Vamos lá trilhar essa história. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato. Bom, a gente está descendo a parte frontal dessa muralha em forma de pentágono e a gente vai tentar mostrar para vocês o que resta ainda das ruínas, né? Dessa parte frontal do paredão, da muralha dessa fortaleza que teve dois nomes, Forte Conceição e Forte Bragança. Bom, chegamos à parte frontal da muralha. A gente percebe que com a cheia do Guaporé, no século XVIII, toda essa estrutura sofreu os efeitos da enchente do rio. Houve um desmoronamento. Ficou à vista
os tijolos e pedras utilizados, toda essa parede era de alvenaria. E aí o que a gente percebe é que com o tempo isso foi assoreando com a cheia do rio Guaporé. E é um espaço que merece sim um projeto de revitalização, de escavações arqueológicas, de busca de preservação patrimonial. Eu vim aqui há cerca de 11 anos atrás e o cenário parece ter piorado, mas ao menos essa área é salvaguardada pelo Exército Brasileiro, o que inviabiliza qualquer pessoa que venha de alguma forma depredar esse espaço e estragar esse ambiente histórico maravilhoso que conta em cada pedacinho dessa pedra a história de pioneiros, de portugueses, espanhóis, de quilombolas, de indígenas, daqueles que tentaram lutar para demarcar o seu território na Amazônia, nessa região do Vale do Guaporé. E percebam que a fortaleza está justamente de frente ao rio Guaporé. Então, em frente a uma grande corredeira, o que permitia que as canhoneiras da fortaleza pudessem ter maior destreza, tornando os adversários vulneráveis, dando maior habilidade e possibilidade de alvejar embarcações que estivessem navegando de forma indevida aqui no Guaporé. E vocês podem ter uma dimensão desse espaço por cima, como é grandioso, um local em que no passado, em busca de ouro, drogas do sertão, esses homens encararam a Amazônia. Hoje não, a nossa riqueza é a grande floresta, a sua biodiversidade que devemos preservar. O final dessa trilha, encontrar as ruínas de uma antiga fortaleza, fortificação, que tentava controlar todos aqueles que navegavam no século XVIII nessas regiões guaporianas. Antes disso, sertanistas e bandeirantes como Raposo Tavares, Francisco Palheta, Pedro Teixeira e tantos outros se arriscaram por aqui, tentando chegar à Vila Bela da Santíssima Trindade, e ao mesmo tempo também explorar o ouro, as drogas dos sertões, o ciclo da caça ao índio. Enfim, são muitas as histórias que envolvem o Vale do Guaporé. Agora, claro, essa resistência, essa luta desses portugueses em defender esse território faz com que essa bravura do passado permita que essa região de Rondônia seja brasileira. Então, os homens que aqui no passado deram sua vida por esse território permitiram que assim possamos dizer que essa região de Rondônia, essa riqueza imensurável da Amazônia, no Vale do Guaporé, pertence ao Brasil. Do outro lado é o território boliviano, antigamente a Espanha. E aqui, claro, o rio que estabelece de forma natural a fronteira entre essas duas nações. Mas esse rio que aparentemente nos separa, pelo contrário, nos une pela história. Porque também o lado de lá lutou bravamente pela definição do seu território, pela luta daquilo que eles entendiam ser o correto e o certo. E ao mesmo tempo promovem uma integração no presente entre esses dois países co-irmãos da América Latina, fincados no meio da Amazônia. Olha, saímos de um ponto das margens do rio Guaporé e a gente segue agora para uma outra região, mais próximo ao Forte Príncipe da Beira. Saímos ali do Forte Conceição, Forte Bragança. Vamos pegar uma embarcação com o nosso guia Elvis e a gente vai atrás de desenhos
petroglíficos, desenhos feitos em pedras, como se fossem oficinas líticas. Curiosos que nesse período de estiagem do rio Guaporé, aqui no município de Costa Marques, em Rondônia, é possível levar ao conhecimento de vocês. Então a gente está muito feliz com essa possibilidade de a gente mostrar para vocês mais uma novidade da nossa história que revela a identidade de povos que nos antecederam, que estavam aqui muito antes do que todos nós. Canoê, Macurape, Tuparipe, Jabuti, Paitites, Mochos, dizem até Incas. Se sabe muito pouco, a partir de pesquisas arqueológicas, o que seria essa grande mandala, esses desenhos petroglíficos que se encontram às margens do rio Guaporé. A gente visualiza e interpreta aquilo que vemos, não podemos dar certeza. Mas aqui aparentemente um sol feito numa oficina lítica, sabe lá Deus de que forma, com dificuldade, feito naquela época com a tecnologia que esses povos indígenas possuíam. Mas um sol justamente numa posição onde você tem, nesse solstício, a alvorada, o amanhecer, e na direção, claro, oposta ao pôr do sol, como nós temos nesse momento aqui no Guaporé, uma deferência à natureza, um respeito à mãe natureza. Os próprios incas tinham sua deusa Pachamama, a deusa terra. E olha que exemplo de história, gente. A gente está vendo aqui algo que merece ser estudado. Isso que deve ser divulgado cientificamente e que tem que entrar no painel turístico de Rondônia. As pessoas precisam ser oportunizadas de ver o que esses povos do passado fizeram aqui, deixando uma mensagem, uma lição e ao mesmo tempo uma deferência à natureza, um respeito. No meio do rio Guaporé, em pedras que em período de chuva, de enchente do rio Guaporé, transbordam essas corredeiras com a intensa água desse importante rio da Amazônia em Rondônia. Então isso fica debaixo d'água e no período de estiagem vem à tona das profundezas da Amazônia, de seus rios, um legado e uma história. Uma grande quantidade de desenhos petroglíficos e aí nos permitem várias interpretações. Nós temos aqui um desenho que se supõe ser um macaco, um mono, como dizem os bolivianos e os espanhóis, nessa posição, com sua cabeça, seu rabo. Nós temos a parte central, algo que se assemelha a um redemoinho, são vários redemoinhos nesse trecho encachoeirado, que os povos indígenas tinham que superar, subindo e descendo essas corredeiras, tendo conhecimento e habilidade, talvez pedindo proteção para superar esses redemoinhos, como no passado os homens faziam nas cavernas desenhos para pedir proteção em relação a um desafio à natureza. Outros pequenos desenhos em formas circulares, de diversas formas de pensar e interpretar. E o mais interessante de todos eles, eu vou dar a volta aqui para ter um cuidado. Me perdoem os arqueólogos que às vezes se irritam com Alex Paletó porque acham que eu estou aqui atrapalhando ou fazendo algo indevido em relação a esse patrimônio histórico. Mas olha só o que a gente tem aqui, gente, uma figura humana. Uma figura humana, cabeça, os braços erguendo como fazendo uma saudação ao pôr do sol, ou como uma dança, um rito, um ritual indígena, ao lado de um pequeno graveto, acredita-se um graveto de uma planta, de uma árvore aqui, talvez pedindo fartura, até porque essas terras, no período de grande cheia, proporcionam a fertilização do solo. E as margens do rio Guaporé, algumas comunidades ribeirinhas aproveitam para fazer plantios de algumas espécies, para aproveitar o rio que fertiliza o solo através do humo, das fezes dos peixes, dos animais que povoam essa região muito fértil. Fértil é também
a nossa criatividade para tentar ter a percepção e fazer uma leitura do tempo dessas figuras humanas. Isso é incrível. Fazendo aqui uma saudação à Mãe Natureza, a esse pôr do sol maravilhoso do Vale do Guaporé, no Rio Guaporé, trilhando a história, literalmente pedindo proteção a todos os deuses, a todas as forças da natureza, para que a gente possa continuar esse trabalho, levando a todos vocês o legado do nosso passado que merece ser preservado, a nossa identidade que vem aqui do chão da terra, de homens e mulheres que caminharam antes de nós e deixaram este rastro, o rastro dos pioneiros. Espero que todos vocês tenham gostado da aventura de hoje. Uma grande aventura no Vale do Guaporé. Trilhando a história, trazendo sempre cultura, identidade, pertencimento. Aguardo todos vocês no próximo programa para trilhar conosco uma nova história. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Miron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Miron é mais que um plano, é cuidar bem. A Miron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real. Todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão.
Agora, aos sábados e domingos, você tem um encontro marcado às 16h30 com a professora Ariane Tonon. No programa Dança Rondônia, você vai aprender os mais variados passos de danças. Um programa original e exclusivo do Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Quem pede a nota concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia. Meu nome completo é Antônio Moisés Cavalcante. Eu nasci no dia 5/6/61. Sou do estado do Acre. Cheguei bebê aqui, criança. Nasci no Seringal Santo Antônio. Saí do Seringal criança, muito criança, mas sei que o meu pai era seringueiro, aonde numa determinada época meu pai migra para Porto Velho, aonde veio trabalhar de carregador aqui. Carregador não tem nada a ver com a Madeira Mamoré. Trabalhava para a Madeira Mamoré, mas não pertencia ao quadro da Madeira Mamoré. A minha infância me lembra muito bem de certas coisas que o moleque tinha a oportunidade de brincar. Tinha que estudar, era obrigado a ir para o colégio, mas também nas suas horas vagas brincava, e brincava muito. A minha brincadeira predileta seria vir para cá, para Madeira Mamoré, fazer raiva aos ferroviários, onde a gente não poderia entrar, né? Menino não pode entrar em certo local, e a gente sempre queria, pelo menos, ficar olhando, trabalhar na oficina, no trem, e era assim por diante. A adolescência já é trabalhando, né, Romeu? Nós somos de família muito humilde, que nem eu falei, meu pai era carregador. O carregador era um homem que era como que fosse o burro de carga, né? Então ele transportava coisa do navio para a terra e dos galpões daqui de cima para os navios. Então, como eu era muito jovem ainda, não tive muita a oportunidade de trabalhar dentro do pátio. Naquele tempo o trem transportava pessoas tudo enquanto normalmente, mas a gente não tinha a oportunidade de trabalhar por ser muito menino ainda, né? Juntava-se alguns amigos, que alguns deles ainda vivo até hoje, e nós saía do colégio e saía correndo, porque nós sabia que tinha um trem que saía daqui às 11 horas da manhã. Então nós saía correndo daqui para chegar até o alto do bode, para quando ia passando o último vagão, nós pulávamos dentro do vagão e ia se deliciando do que tinha dentro do vagão. Ninguém podia fazer nada mesmo, porque o trem estava em movimento. E nós tínhamos certeza que o trem ia parar no Santo Antônio. Com isso, a gente descia e vinha fazendo travessura de meninos na beira do rio até chegar aqui. As pessoas naquele tempo eram muito pobre mesmo. Nós reclamamos, nós aprendemos o hábito de reclamar. Mas se nós comparar as pessoas da época com hoje, toda a humanidade melhorou de vida financeiramente. A principal dificuldade seria o alimento. O alimento era muito difícil. Era muito difícil a pessoa morar na cidade e sobreviver na cidade. Quando você morava no interior, no Baixo Madeiro ou em qualquer outro lugar, era muito fácil. Mas quando você decidia de vir para a cidade, que nem o meu pai, com 11 filhos
e esses filhos tinham que estudar. Meu pai era um homem analfabeto, mas tinha na mentalidade que os filhos dele não poderiam ser. Então, com isso, era muito difícil a vida do meu pai. Ele trabalhou muito aqui nessa cidade para poder alimentar essa carrada de filhos. Eu lembro, a última vez que eu trouxe o meu pai aqui na Madeira Mamoré, ela estava numa fase muito degradante, muito triste, estava muito jogado às traças. E hoje, eu vendo a Madeira Mamoré, fazendo parte de uma forma ou de outra nessa revitalização, eu me sinto numa gratidão de agradecer pessoas que nem daqui mas que se envolveu, que se empenhou, que fez com isso aqui ir para frente. Queria muito que os meus amigos ferroviários, até os que morreram há poucos tempos de Covid, né, que o Covid levou muito deles, queria que eles tivessem a oportunidade de ver isso aqui e ficar esperando que nem eu estou, eu e o meu amigo Brau, o Lorde, o Paulo Ramos. Eu queria que outras pessoas compartilhassem conosco essa felicidade, que é uma felicidade de gratidão, gratidão por pessoa que lutou por isso aqui. Não mediu esforço, nem temeu de correr atrás disso aqui para ver como está. Eu queria muito ter uma oportunidade de abrir a porta e chamar a população para vir ver isso aqui. Destruir não. Se alguém pensar que vai vir aqui para destruir, ele vai se dar mal, porque nós não vamos deixar. Você que está me ouvindo, venha fazer parte, venha cuidar disso aqui, mas venha cuidar com amor. Venha, não pense em remuneração, pense no andamento de vida disso aqui. Hoje nós estamos com 110 anos. Eu estou representando aquele povo. E quem vai me representar amanhã? Você. Você. Venha cuidar disso aqui, para que quando eu e o Lorde e o Paulo formos, nós termos alguém com vigor por isso aqui, com carinho e com decência. Respeite isso aqui. Quando você vir aqui, você venha, mas venha sabendo que isso aqui é seu. Não é meu e nem de ninguém mais. Isso aqui é nosso. Isso aqui é para ser respeitado. Isso aqui é para ser deliciado. Todas essas coisas que aqui tem e lembrar de 110 anos atrás. Eu sou o Antônio Moisés Cavalcante. Eu sou um destemido pioneiro. Já pensou em um programa 100% regional? Um programa que resgate a identidade rondoniense e amazônica e que fale da nossa gastronomia, das curiosidades, da nossa música, das coisas daqui. Programa Café com História, com Alex Paletó. É todo sábado às 14 horas na Rádio Parecis. Programa Café com História. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se tem se pague, tem negócio.
Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacaás Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.